Opa, Oi, ixi, Paula, oi, tudo tá, bem? ali, Eu acho que tá mostrando outra coisa. você tá com a câmera Vou virar invertida. a câmera. Tá joia. Eu- Boa noite, pessoal. Aguardando aqui a Paula se conectar. tá agora, tá certo? Isso, Paula, agora sim. Mas eu não consigo ver vocês. Eu tentei inverter a câmera, mas Hum, deixa eu ver se tá, aqui. Vou deixar assim mesmo sem. tá Vou joia. tentar ver vocês aqui pelo computador. Ah, então tá bom. Só aguardando a Dani conectar conosco aqui. E a gente já começa a conversar. Deixa eu só ver. Uhum. Só um minutinho. Tá. Eu tô meio torta aqui, eu só consigo ver pelo computador. Ah, Pronto. não. Pronto, já conseguiu aí se organizar, né? Enquanto a Dani entra, deixa eu só ver se tentar achar a Dani aqui. Só um minutinho. Uhum. A Dani disse que já pediu, mas não aparece para mim aqui. Só um minutinho. Tá, eu vou ver se eu consigo. Enquanto isso, eu vou ver se eu consigo mudar aqui a. Tá joia. Vou enviar de novo, Dani. Agora sim, agora apareceu aqui. Tá sempre aparecendo a mesma coisa. Isso, não, mas do jeito que estava Pronto, tá bem. aparecendo? Isso, a gente tem aqui Boa noite. as nossas questões aqui com o Instagram, mas estamos organizados aqui. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Carlos, e você? Tudo Eu ia, jóia. eu ia, eu ia até falar para a Paula que tem Uhum, um sinalzinho em cima que dá para você virar a câmera sem virar, né, na própria uhum. tela. Foi isso que eu fiz. Quando eu entrei também estava do outro lado. Aí, acho que ela vai tentar entrar de novo, né? Tá joia. Bem, enquanto a Paula chega, vamos começar esse bate-papo, né? Sobre o Vamos aí? tema de economia circular. Eu estou hoje aqui mais para aprender com vocês, né, que são expert no tema, e compartilhar com a audiência. E qualquer dúvida, pessoal, mandem perguntas, enfim. A gente tem aí uns 40 minutos, né, de bate-papo para entender como essa visão mais sustentável, né, ou na realidade, deixa eu refrasear aqui, como que a gente, a partir das nossas escolhas financeiras, seja em função do consumo, seja na relação nossa com o investimento, a gente pode criar, né, no globo, no mundo, né, um impacto de maneira que os recursos sejam sustentáveis, né? Porque, como introdução aqui, é fato, há uma explosão populacional, né? Hoje nós somos aí cerca de 7 bilhões de pessoas. A expectativa é que em mais 10 anos sejamos em 9 bilhões de pessoas. Embora a taxa de natalidade, né, esteja baixa comparativamente a 20 anos atrás, por exemplo, estamos vivendo mais. Então, o mundo está envelhecendo, né? E com isto, você tem muito mais gente. E a gente acaba não passando pela nossa cabeça, né, que os recursos eles são finitos, né? Então, Exatamente. haja vista essa explosão, né, esse crescimento populacional, entendemos que o modelo hoje de lidar com a economia, né, que é a economia linear,
e que aquele modelo tradicional de você extrair, produzir e depois descartar, ele realmente está fadado ao fracasso, né? Porque a gente não vai conseguir manter, né, as condições econômicas globais em função exatamente desse aumento da população. Então é muito importante, e aí vamos trazer isso para o nosso dia a dia, que a gente se preocupe sim, né, e aí se cada um de nós fizermos a nossa parte, né, a gente consegue então tornar, né, as condições econômicas realmente sustentáveis. É sobre isso que a gente vai falar, o impacto então da economia circular e como que a gente, através das nossas escolhas, como eu comentei aqui de investimentos, né, e de consumo, como que a gente faz a diferença. Então, Dani, vamos começar aqui, enquanto a Paula está entrando aqui. Mas me fala um pouquinho, como é que você se deparou com o tema, como que surgiu o interesse pela questão da economia circular? Tá certo. Bom, eu sou a Daniela Issum, eu sou planejadora financeira aqui, associada a Super Rico. E assim, eu entrei em contato com esse tema, vou falar de uma coisa assim que aconteceu quando eu era criança, que não era exatamente com esse tema, mas que fez eu começar a pensar na natureza, né? Eu lembro de um professor de geografia que ele falou que assim, olha, tudo vem da natureza. E aí eu como assim tudo vem da natureza, né? Eu acho que eu achava que tinham coisas que brotavam ali no supermercado, né? E aí ele começou a explicar, ele, pergunta alguma coisa aí, ele ia falando a origem, né? O cimento vem da argila, do calcário, o combustível do petróleo, ele foi falando, cada um ia perguntando, e aquilo já me causou ali, nossa, tudo, realmente a natureza dá tudo pra gente. E quando eu morei fora, isso já faz 18 anos, mas a questão da sustentabilidade era muito forte já na Europa. Então, reciclar, né, ter um cuidado maior com a energia e com a água. E aí o que eu ouvia era assim, porque no Brasil vocês têm mais água do que aqui, ou os brasileiros falavam isso, mas eles tinham uma preocupação muito grande com isso. Então foi algo que, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha mudado o mindset em relação a isso. Eu fiz um trabalho para pós-graduação também sobre logística reversa, que é quando... na época a gente falou assim sobre produtos de linha branca, né? Então, geladeira, máquina de lavar. Quando acontece de você querer trocar, né? A empresa poder retirar aquele produto e você poder comprar um outro produto com desconto e ela reutilizar os produtos, né? E a outra coisa também, eu fiz uma live sobre sustentabilidade com uma colega minha, logo que eu comecei a fazer lives aqui no Instagram, e foi ela que me trouxe o tema, economia circular. E aí eu fiquei muito interessada nesse tema, porque eu associei muito a economia circular com ter um pensamento circular para as próprias finanças pessoais. Eu já estava começando a atuar como planejadora, e aí eu comecei a estudar sobre o tema, eu li um livro, eu fiz um curso livre, né, mas que falava sobre economia circular e novos negócios. Então é um assunto que eu gosto bastante, e foi assim que ele entrou, assim que eu entrei em contato com ele na minha vida. Carlos, acho que a Paula está falando que ela está tentando entrar pela e-circular. Isso, já mandei o convite para ela. Então tá bom. Isso, já mandei o convite para ela, tá bom? Eu tive que entrar de novo, porque eu estava mandando o convite, e aí eu tive que entrar novamente. Mas isso que você, só falando mais um pouco, né? Isso que você falou, que a gente tem que se preocupar, e realmente, depois da Revolução Industrial, começou essa coisa de autoconsumo, né? Então, autoprodução, autoconsumo, e realmente foi bom economicamente a gente poder ter em larga escala várias coisas, só que o planeta vivia de uma forma até isso, e agora em pouco tempo, né, ele passou, as pessoas começaram a utilizar muita coisa, ter um consumo muito grande, então é uma coisa que a gente tem que se preocupar realmente, porque senão daqui a pouco
não vai ter mais planeta para tantas pessoas que estão vivendo muito tempo e estão consumindo bastante. E aí explica para a gente como é que funciona então a economia circular. Quais são as etapas que compõem? Já que na linear que a gente falou há pouco, extração, né? Você extrai os recursos, você produz e depois descarta. Então, na economia circular, como que se dá esse processo? É isso mesmo, cara. Tipo, na economia linear, né? A gente vai lá, extrai da natureza, produz e descarta. Então, esse modelo, né, de economia, ele garante que a gente vai conseguir, é um modelo econômico que garante que a gente vai conseguir reduzir essa extração, reciclar os produtos que já tem, recuperar, reutilizar, tendo menos descarte. Então, assim, o produto ele fica inteiro até o final, né? E agora a linear não, né? Hoje a gente extrai, transforma, consome e joga fora, sendo que não existe jogar fora, né? Na verdade, fica tudo aqui mesmo. Então, a gente tem que ter uma preocupação com isso, né? Então, qualquer produto, ele, como eu já tinha falado antes, ele é produzido por meio de um recurso natural, né? Então, a gente teria, olhando a natureza, a gente consegue ver que, assim, o descarte de um lixo, ele é reaproveitado o descarte de um animal, ele é reaproveitado por outro, depois vira adubo. Então, assim, tudo na natureza, ela é cíclica. Então, observando a natureza, inclusive o nosso corpo, né? A gente também tem, né? Tudo isso, tudo procura um equilíbrio. Então, se a gente pensar numa economia circular, para a gente poder consumir e depois reciclar, reutilizar, a gente pode colocar, assim, ter um aproveitamento melhor do que a gente consome de produto, e isso também vai trazer economia para o nosso bolso e para uma melhora para a natureza. Paula, a gente está falando aqui de conceitos ainda econômicos, tá? Para depois linkar isso com as finanças pessoais, né? A ideia aqui é como que a gente, a partir de consumo mais sustentável e investimentos que geram realmente impactos, né, em termos de preservação dos recursos, já que a gente está vivendo mais, né, a população aí ela deve chegar a 9 bilhões, ou seja, é um crescimento realmente explosivo, e os recursos limitados, a economia linear já não está em desuso, vamos dizer assim, né? Então, a Dani explicou para a gente aqui como que é a ideia da economia circular e a sustentabilidade. Queria ver com você, Paula, como é que você vê o tema da economia circular, mas falando, né, do seu movimento, da sua transição. Como que você se deparou com o tema e, a partir de então, né, aqui na Super Rico e aí na E-Circular, começou a trabalhar com esse viés, né, de trazer conceitos de sustentabilidade para as finanças pessoais. Oi, boa noite. Peço desculpas pelo atraso, foi um problema técnico mesmo. E eu acho que desde cedo, assim, quando eu ainda estava pensando em qual a minha formação, assim, eu sempre me interessei muito por economia, mas eu sempre pensei numa economia que fugisse um pouco do mundo que a gente vive, assim. E sempre tive uma preocupação muito grande tanto com a questão social e um pouco menos na época com a questão ambiental, porque eu acho que ainda não estava tão em voga essa temática, pelo menos não era. O movimento ambientalista já tinha várias pautas, mas a gente ainda estava muito incipiente para a popularização dessas pautas, né? Então, teve um momento que eu comecei a estudar economia solidária, mas isso ficou um pouco em stand-by. E aí faz uns 3 anos assim que eu voltou esse meu interesse por novas economias, novas formas de organização da riqueza, assim,
do que a gente produz, do que a gente consome. E aí eu soube de um livro que se chama Economia Donut, e eu até estava procurando para mostrar um pouco para vocês, mas ele propõe um modelo econômico em que a sociedade consiga atender às necessidades humanas ao mesmo tempo que atende às necessidades do planeta. Ele cumpre com... Ele não explora os recursos naturais além do que é possível, que é o que a gente já está fazendo hoje. Todo ano tem um dia assim, que é chamado o dia do esgotamento da Terra. Eu não me lembro exatamente o nome, mas é o dia que é como se a gente entrasse no cheque especial da Terra. A gente está usando mais os recursos do planeta do que o planeta. Bonitinha! O planeta consegue repor pra gente, assim. Então, assim, a gente está entrando nessa dívida, assim, do planeta. E aí, nesse livro, falava, assim, desse conceito de economia circular. Um conceito em que a gente não está extraindo, usando e depois descartando. A gente extrai porque a gente precisa consumir, todo mundo precisa consumir. Um animal come, uma planta consome nutrientes da terra, mas ela devolve aquilo para a terra também. A presença da planta no planeta não é uma sobrecarga para o planeta, é o dia da sobrecarga da terra, né? O nome desse dia. E por enquanto ele está chegando em agosto, julho, agosto, né? E é um pouco isso, assim, essa inquietação, assim, de como a gente pode pensar em modelos econômicos que sejam bons para todo mundo, inclusive para o meio em que a gente vive, para o planeta que a gente vive. Então, esse conceito de economia circular foi um conceito que me pareceu bastante complexo, e complexo não no sentido de difícil, mas ele traz várias questões, e ele pode ser aplicado em diferentes contextos, assim, tanto para pensar reciclagem, mas também para pensar eficiência, para pensar produto, assim, do tipo, por que a gente precisa ter um computador novo a cada 3 anos porque o que a gente tem ficou lento? Será que a gente não podia só trocar uma peça? Seria até mais barato, seria mais econômico, seria mais tudo, assim, né? E tem muitas discussões super interessantes nesse mundo da economia circular que fazem a gente pensar em hábitos, mas também pensar em modelos de negócios, pensar em geral, a questão da eficiência ela é muito prática, assim. A gente precisa ser eficiente para a gente usar os recursos na sua integralidade. Então, acho que porque eficiência em geral a gente pensa numa coisa assim dura, numa coisa meio fordista, sabe? Mas não, eficiência é você conseguir usar uma coisa, todos aqueles recursos que a natureza, que a gente consegue também extrair das coisas que a gente produz ao máximo, assim. Então, é um pouco isso, assim. Então, você já trouxe alguns exemplos, né, de como aplicar esse conceito. Vamos falar de consumo, vamos falar de orçamento doméstico, né? O brasileiro, ele está, né, com um orçamento aí mais apertado, a inflação está alta, consequentemente a renda, né, ela está mais comprometida, a gente tem aí perda de renda de muitos brasileiros em função da pandemia, mesmo com a recuperação econômica, o nível de salário ele é um dos mais baixos aí nos últimos 10 anos. Então, se eu não consigo aumentar a renda, né, e num cenário em que a gente caminha aí para uma contração econômica para segurar essa inflação,
eu vou ter que lidar muito melhor com o meu consumo. Como que o consumo sustentável, né, dentro da economia circular, pode me ajudar a equilibrar, né, o orçamento ali doméstico? Então, assim, trazer dicas do que a gente pode fazer de diferença, de diferente, né, no nosso dia a dia, falando de economia circular na prática. Fique à vontade, se a Dani quiser começar, se a Paula quiser continuar. Hoje eu estou aqui para aprender com Tá. vocês, hein? O que eu ia comentar, Carlos, assim, que como o planejamento financeiro, a gente olha de uma forma holística, né, para as finanças, Uhum. o pensamento circular é da mesma forma, pelo menos eu vejo dessa forma, tá? Então, assim, para que você vai comprar mais roupa sem olhar o que você está precisando primeiro? Porque às vezes você vai ali, compra mais coisas, aí você precisa de outro lugar para guardar, então você precisa de mais espaço, sendo que você ainda não olhou se o que você tem, se é necessário fazer essas compras, né, por exemplo, ou se é melhor você primeiro doar ou vender, ou até mesmo pensar em comprar produtos melhores e que vão durar mais tempo para você não ter que ficar comprando toda hora. E isso vai te gerar uma economia, não tem jeito. Então, assim, antes de fazer alguma compra, pensar no todo. Eu, por exemplo, né, trazendo dicas, eu reutilizo a água quando eu lavo roupa. Então, eu reutilizo ali na descarga, a gente pode usar para lavar um quintal, uma garagem, pode reutilizar a água do chuveiro, eu deixo ali também um balde, já vou reutilizando. No consumo da energia, às vezes você descongelar os alimentos com mais tempo, para você não precisar ficar utilizando tanto tempo micro-ondas, comprar, às vezes, roupas que amassam menos para você não ter que ficar usando ali o ferro para passar. Então, assim, você vai, o seu pensamento muda, né? É interessante isso. Você começa a pensar realmente de forma circular. E não é só isso, né? A gente pode também, assim, às vezes você vai para uma festa, para que comprar um vestido? Você pode pedir emprestado ou alugar, uma bicicleta, vai comprar uma bicicleta, se você só usa de vez em quando, às vezes é melhor alugar também. Então, compartilhar, o circular ele também fala isso, sobre compartilhar as coisas, né? E não somente comprar, e às vezes é uma coisa que vai ficar encostada. Paula, se você quiser dar mais dicas também. Assim, essas dicas, tem muitas dicas interessantes, mas eu acho que cada pessoa precisa saber também encaixar essas dicas na sua rotina, né? Sim. E aí uma coisa que, quando eu tive filho, eu acho que eu fiquei pensando, gente, mas fralda é uma coisa que a gente gasta tanto, né? E é um monte de plástico que a gente vai parar nos aterros e não é reciclável, não é compostável, não é nada, é só lixo. E aí eu pensei, eu já tinha ouvido falar de fraldas biodegradáveis, mas aí eu conversei com meu marido e ele falou, por que a gente não usa fralda de pano? Será que não tem algumas coisas mais modernas? E tinha, assim. E eram fraldas que você podia lavar na máquina de lavar, era uma coisa que, para quem está atendendo a maternidade, principalmente pela primeira vez, quem está tendo que encarar esse desafio, para mim era o de menos, assim, ter que lavar fralda, porque colocava na máquina e era uma rotina, assim. Então, mas assim, quando a gente tomou essa decisão, a gente parecia uns loucos, assim, parecia que a gente estava tomando a decisão dos nossos pais e avós de ficar na beira do tanque lavando fralda de madrugada. Então, assim, eu me lembro que no trabalho o povo brincava, assim, quanto tempo que a gente ia dar conta dessa decisão, assim. E é claro, então, assim, essa é uma decisão que para algumas pessoas pode parecer meio radical, mas tem outras decisões que são viáveis, essa coisa de comprar roupa em brechó, que sai muito mais barato, e muitas vezes você consegue comprar coisas assim que, sei lá, roupa de trabalho, que é caro roupa de trabalho,
uma alfaiataria, alguma coisa boa, assim, você gasta muito caro. Ou então, comer em casa. A economia circular tem essa coisa do descarte, tem o do consumo consciente, mas um consumo super consciente é você ir na feira, comprar seu alimento e cozinhar. Porque o tanto de embalagem que você deixa de gastar comprando os alimentos in natura, o tanto de é um ciclo de produção e consumo muito mais curto, assim. A economia circular fala muito sobre nessa pegada da eficiência. Quanto mais curto é esse ciclo, mais eficiente. Então, se você tem um agricultor que planta as coisas, que vai na feira, você compra dele, você cozinha e você come, é um ciclo muito curto, assim. Então, você cozinhar em casa, comer, levar sua marmita para o trabalho, é uma coisa que economiza muito, porque comer em restaurante é caro, mesmo se você vai comer num PF comum, assim, você acaba gastando mais caro do que se você cozinhasse, e gastando mais, você paga mais caro, e acaba. E tem uma questão de. E é claro, dá trabalho, então por isso que tem que entrar na rotina de cada pessoa. E assim, a gente tem muitas comodidades que a gente pensa que tem a ver com eficiência, mas é um trabalho que é feito e que é como se fosse um trabalho escondido, assim, que a gente simplesmente não está vendo. Assim, usar a fralda descartável é super prático para a gente, mas tem toda uma linha de produção para fazer aquela fralda descartável chegar em você e você usar uma vez, descartar, jogar no lixo e ir para um aterro. Então, é a mesma coisa você comer um congelado ou pedir no iFood. Parece que é super prático, mas é uma cadeia mais longa, assim, é uma coisa que acaba sendo um ciclo maior, um gasto maior, menos eficiente, e a gente. E mais caro, muito mais caro, porque nesses dois exemplos assim que eu dei, assim, o custo é significativamente maior você fazer uma escolha em vez de outra. E vocês acreditam, né, que houve ou está havendo mudança de comportamento? Vamos deixar um pouco a questão geracional, vamos falar da nossa geração aqui, X, geração boomers. Não estou envelhecendo vocês não, tá? Mas pensar numa geração que é uma geração que vem da cabeça da economia linear, né? Linear. Depois a gente fala um pouco da geração que é a geração que já lida diferente com essa questão da sustentabilidade. Aí vamos trazer o efeito pandemia. No efeito pandemia, para quem não perdeu renda, houve um movimento ou melhor dizendo, houve um aumento de poupança. Né? As pessoas ficando em casa, não perdendo renda, a gente percebeu aqui no nosso dia a dia que muitos que não poupavam começaram a poupar, né? E foi uma poupança compulsória, porque ela não tinha como gastar. Em tese, o gasto que ela fazia era gasto não, né, essencial, né, que acabou fazendo com que liberasse poupança. Quero dizer o seguinte, o consumo dela naquilo que é o essencial não alterou. E ainda assim, né, o nível de poupança subiu. Agora que a economia, né, voltou a abrir, enfim, a pandemia está aí ainda, né? Mas com a vacinação a gente já circula, já consome, por isso que teve aí a explosão, né, da inflação. Mas vocês acreditam que o brasileiro passou a refletir melhor sobre o que, né, vale ou não a pena consumir com essa experiência de poupança compulsória na pandemia? Olha, Carlos, eu, assim, pelos meus clientes, pelas pessoas que eu convivo,
eu percebo que sim, né? Porque como esse assunto é um assunto que as pessoas estão falando muito, né? Eu acho que está abrindo. É claro que existe um problema cultural, é uma barreira, um desafio, né? Tem que trazer isso para a educação, da mesma forma que fala de educação financeira, tem que falar de educação ambiental também. Mas eu acho que isso está sendo trazido nas empresas, em políticas públicas também, tem que trazer, não tem jeito. E assim, e quando afeta o coletivo, uma hora vai chegar, né, no individual. Então não adianta falar assim, isso aqui não é problema meu. A própria pandemia, do que eu acredito, acho que assim, quando a natureza você não tem como controlar de um jeito, ela procura equilíbrio de outro. Então eu acredito que as pessoas começaram a pensar assim, em olhar mais em como é utilizado os recursos, tanto pelo que aconteceu, como por essa questão da poupança e de tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Do que a gente está colhendo depois do pós-pandemia, nem sei se é pós, né? Mas praticamente. Então, eu acredito que sim, que as pessoas estão acordando para isso. E assim, é o que eu falei, assim, não é só um problema das empresas e do governo, porque quem faz parte das empresas e do governo são as pessoas. Então a gente tem que, e a gente trazendo isso para a nossa vida pessoal, o nosso mindset para circular já vai mudando e fica até mais fácil de trazer para as empresas. Mas é claro que existem desafios aí, né? Talvez ter multa, ter alguma coisa que vai fazendo com que as pessoas sejam mais obrigadas a olhar para isso com mais carinho. Isso vai ser melhor para elas, né, e para a família, para as próximas gerações. Eu acredito que sim, né, que tanto a poupança como tudo que aconteceu tem trazido uma reflexão maior para as pessoas da nossa geração, né, das gerações mais jovens também, e inclusive mais velhas. O que você acha? Eu não sei ainda. Uhum. Eu dei o exemplo da alimentação. Hã? Eu estou muito otimista, Paula. Eu não sei, é porque hoje eu fui na padaria e a padaria que usava saco de papel passou a usar saco de plástico. E aí eu fiquei, poxa, mas por quê? Você troca Como um assim? material biodegradável, fácil de compostar, por um plástico que não. E assim, não é. Você escolhe se você quer plástico ou não, todos os pães estão ensacados. Aí eu, poxa, então eu acho que isso me traz um certo pessimismo. Mas assim, ao mesmo tempo, eu me lembro que no começo da pandemia, eu via a Rita Lobo cozinhando todo dia o almoço lá com as pessoas ao vivo. E ela falava assim, não, esse é um movimento para a gente aprender também a se virar, a cozinhar em casa, usar os alimentos naturais. Então, nesse momento também, eu senti um certo otimismo, assim, vendo esse movimento também. Mas, assim, eu não sei, assim, eu sei que eu vivo numa bolha e que às vezes eu vejo assim, as pessoas falando de lixo, falando de questões ambientais, de crise climática, mas eu tenho a impressão de que quando eu saio da minha bolha e vou na padaria, aí as coisas estão caminhando a passos bem mais lentos, assim. Então, eu não tenho conclusões, assim, eu vejo esforços, mas muito mais numa linha consumo consciente e campanhas educativas, uma coisa que às vezes até soa um pouco piegas, assim, no sentido de que a gente tem que desligar a luz quando sair, diminuir desligar a torneira quando for escovar o dente, assim, que é mais e movimentos mais
sistemáticos mesmo, porque se a gente quiser ter uma mudança, e aí a Dani já até falou um pouco, muito provavelmente a gente vai ter que contar com o poder público dando incentivos, e aí pode ser incentivos positivos, mas também pode ser algum tipo de punição. Eu lembro que na pandemia, aqui em Brasília, durante um tempo a coleta seletiva deixou de ser feita, agora já voltou. Então, nesse momento, na verdade, foi um retrocesso nesse aspecto. Mas essa questão da coleta seletiva é muito claro, assim, se não tiver algum tipo de incentivo, vai depender apenas da consciência das pessoas. E tem gente que tem sensibilidade para essas questões, tem gente que não. E aí isso é bem difícil, contar apenas com isso, assim. Então, eu acho que talvez precise de um incentivo do poder público para fazer avançar essa pauta da reciclagem, da compostagem. Tem países que isso existe, assim, de maior punição, se você não fizer as coisas do jeito certo, você recebe alguma multa ou alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, eu tenho a impressão de que se depender... as pessoas colocam muita fé, assim, nas gerações mais novas, assim, mas eu não sei se a gente tem, pensando, por exemplo, em crise climática, se a gente tem tempo de esperar as gerações mais novas salvar o planeta, assim, sabe? Não, acho que assim, né, que vocês estão comentando é que cada um de nós tem que fazer realmente a nossa parte. Se a gente olha para as nossas finanças, né, o consumo sustentável nos leva a uma eficiência maior na forma de lidar com gastos e, consequentemente, eu vou conseguir fazer com que quem está na fase de acumulação, geração de renda, eu consiga poupar. Né? Eu vou poupar talvez o suficiente aqui para, dentro desse padrão de vida em que eu tenho mais consciência sobre esse consumo, eu consiga ter, né, um capital que vai me dar essa renda ao longo de toda a minha vida. Porque a gente está vivendo mais, né, e os recursos são finitos, quando a gente olha para as nossas finanças, é isso que acaba acontecendo. A gente corre o risco, que a gente chama aqui de risco de longevidade, do dinheiro não ser suficiente para a gente viver até os 80, até os 90, e olha, a gente já calcula aqui, né, na curva de vitalidade financeira, 100 anos. E muitas vezes, a preservação desse dinheiro que você vai investir, através de diferentes veículos, não vem da rentabilidade, não vem do mercado financeiro. Né? Se você reduzir um pouco o seu custo, isso não necessariamente significa mexer no padrão de vida, né? Se você vai do lado de reduzir, reutilizar, você trouxe o exemplo do computador, poxa, tentar recuperar o computador, ao invés de comprar outro, né? E por fim, reciclar, ou seja, você fazer com que a vida útil, né, dos produtos que você tem se alongue, você consegue manter, né, o seu padrão de vida, um custo de vida menor, que vai exigir um esforço de poupança viável para que você viva bem, né, de forma independente por toda a vida. Né? Então, o que vocês estão falando da economia circular, se a gente incorporar no nosso dia a dia estes hábitos, aqui a gente está falando apenas de consumo, a gente já vai impactar positivamente, né, o mundo. Né? Então, acho que essa consciência, assim, se cada um de nós fizer a nossa parte, lá na frente a gente vai ver os reflexos positivos em termos de sustentabilidade, né, dos recursos naturais. Desculpa, Dani, você ia comentar? Não, eu ia comentar assim que, além, assim, a gente, como planejadores, estarmos conscientes, mais conscientes, né? Isso tem sido falado também nos veículos que a gente participa. A gente também pode ser multiplicador para passar isso para outras pessoas, né?
com os clientes que eu atendo, eu já converso algumas coisas, né, de olhar as finanças, olhar o que está gastando ali, e ver se não tem algo que ele não está usando, inclusive serviços, porque isso é desperdício, né, do dinheiro da pessoa. E eu acho que isso já vai criando um pensamento que depois vai mudando. É claro que tem que entrar ali políticas públicas, sim, multa, tem que ter educação, né, para a base, porque senão fica mais difícil. Mas eu acho que se a gente, tendo consciência, conseguir multiplicar, o jeito que eu, assim, claro, eu atuo de uma forma, às vezes as pessoas estranham, né? Você vai reutilizar água, não sei, e aí eu explico, tem gente que torce o nariz, como a Paula falou das fraldas, né? Eu tenho uma amiga também que ela mora na Alemanha e ela usa fralda descartável e as pessoas falam, imagina que eu vou ficar lavando fralda, né? E aí ela explica tanto a economia como que para ela aquilo é eficiente, pelo menos a pessoa escutou. E aí entrando em contato, colocando na mídia, eu acho que eu sou otimista, que as coisas vão mudar. Não sei se eu vou ver essa mudança, mas quem sabe, né, as próximas gerações consigam colher frutos disso. A gente falou de orçamento, falamos de consumo consciente e lidar com gastos. Agora vamos falar um pouco de investimentos, né? De investimentos que também geram impacto em termos de sustentabilidade. Então, se a gente está aqui acumulando parte da nossa renda, a gente está guardando para gerar uma renda passiva lá na frente. Hoje, né, Paula, já há veículos que levam esse seu dinheiro para desenvolvimento econômico, com impacto social, com impacto sustentável, né, em termos de sustentabilidade. Vamos falar um pouco sobre esse tema do investir. Então, o investimento, ele sempre está financiando alguma coisa, né? E aí ele pode financiar a empresa, pode financiar o Estado por meio de títulos públicos e está aumentando cada vez mais a pauta dos investimentos sustentáveis. E aí tem tanto investimentos que são classificados como com boas práticas ambientais, sociais e de governança, quanto negócios, assim, empresas que já nascem com a intenção de gerar um impacto positivo, não é só uma boa prática. E aí, por exemplo, tem uma empresa que o negócio dela é criar soluções para desperdício de água. Cria um sistema que vai identificar onde que está vazando água e onde que a água está sendo desperdiçada. E isso é super importante, porque às vezes você chega, sei lá, tem um aumento da conta de água no condomínio, ninguém sabe o que é ficar lá fazendo campanha para diminuir, desligar a torneira na hora de escovar o dente, quando na verdade é a descarga que está vazando e você não consegue saber o que está acontecendo, assim. Então, eu acho que tem negócios que já estão com esse caráter, e aí, assim, na parte de investimento, ainda está muito incipiente, porque a maior parte dessas oportunidades, elas ainda são para investidores institucionais, investidores qualificados. Mas isso está mudando e vai mudar ainda mais. Agora, em plataformas de empréstimo coletivo ou até de financiamento coletivo, que eles chamam de equity crowdfunding, já é possível investir nessa empresa que tem soluções para desperdício de água. Tem empresas que trabalham com compostagem, que trabalham com reciclagem, que trabalham com hortas urbanas. Então, isso já existe, mas é um trabalho de garimpagem. É um trabalho de você ficar atento às oportunidades e se dispor a fazer investimentos menos convencionais. Mas agora, por exemplo, já estão surgindo os primeiros fundos de investimento de impacto voltados para o varejo. Então, já é um produto de investimento mais convencional, que você pode calcular a volatilidade do investimento, consegue fazer uma carteira de investimento com toda a técnica que existe do planejamento financeiro, considerando um fundo de investimento
de impacto, assim, voltado para o varejo. Então, isso já está começando a mudar. E aí, agora, o BNDES, ele lançou um edital no Brasil para pensar em programas de finanças mistas, que eles chamam Blended Finance, né? Juntar investimento, capital que você espera um retorno financeiro e eles vão aportar um dinheiro, subsidiar esse tipo de investimento. E uma das linhas desse edital é a economia circular. Então, assim, é um edital que eles vão subsidiar, eu não me lembro quantos milhões que eles vão colocar, e a ideia é que eles consigam, que quem for fazer essas propostas, esses produtos de investimento, consigam captar 4 vezes mais o que o BNDES vai colocar. Então, daqui nos próximos 10 anos, por exemplo, que é mais ou menos o tempo dos programas que estão sendo, o prazo desses programas, devem surgir novos produtos com essa temática da economia circular. Mas é um passo de cada vez, né? Você lança um edital, o BNDES faz um edital desses para subsidiar esse tipo de empresa e de projeto, para daqui a 2, 3 anos isso chegar nas pessoas comuns, porque primeiro quem vai correr esse risco são investidores institucionais, qualificados, que podem correr esse risco. E aí só depois, quando já tiver tudo muito bem estruturado, que vai chegar para as pessoas comuns que não podem colocar suas poupanças em risco só para sentir que estão trabalhando, apoiando a economia circular. Assim, ninguém pode colocar sua própria saúde financeira em risco com esse intuito, assim, não faz sentido, é meio, sabe, um altruísmo sem sentido. Então, acho que é um pouco isso que eu vejo acontecendo, esse movimento. Mas a gente já percebe aqui, né, Dani e Paula, os clientes querendo saber qual que é o destino do dinheiro deles quando eles investem. O simples fato das pessoas perguntarem isso já mostra que há um processo de transformação. Porque até então as pessoas investiam, colocavam em título A, B e C, fundos C, D e E, e estavam só preocupadas com a rentabilidade. Né? De uns tempos para cá, talvez por tudo que a gente tenha falado de ESG, investimentos de impacto, consumo sustentável, as pessoas já passaram a se interessar em relação ao desenvolvimento econômico. Poxa, se eu sou superavitário, tenho dinheiro que está investido, eu quero que esse dinheiro vá para desenvolvimento econômico. Né? Eu sou investidor, não sou especulador. Então as pessoas já começam a perguntar. E quando elas começam a perguntar sobre, né, o impacto que o dinheiro dela está investido está gerando na economia, aí entra tudo isso que a gente está falando, né, de sustentabilidade, de avaliar realmente as empresas que estão contribuindo para fazer a diferença no mundo. Né? Nesse sentido, para a gente já caminhar aqui para o final, queria ouvir de vocês quais são os desafios. Olha, acho que o principal desafio que eu vejo é aquilo que eu já tinha comentado, que é o cultural, né? Eu acho que as pessoas realmente mudarem a mentalidade, né, delas em relação a pensar de forma circular. Esse é o principal desafio. E aí, assim, o que pode acontecer nisso, né? Ter a multa, por exemplo, né? Porque, assim, muitos acreditam que é um modelo que só as empresas têm que fazer, ou só o governo, mas é isso. Se tivessem multa, se tiver mais as pessoas falando na mídia, eu acredito que, assim, é um desafio isso acontecer, mas vai acabar mudando. E a economia circular, ela parece
ela é mais complexa, né? Porque envolve várias outras coisas até não ter o descarte. Não é como uma economia linear. Só que se você for ver no final, né? Por exemplo, a Holanda é um dos países que até 2050 quer colocar a economia circular ali e tirar a economia linear. Então, eles já fizeram um trabalho na construção civil para dar uma olhada assim, por que tem tanta construção? É necessário? Não é melhor fazer né, a gente olhar como que está, fazer um remanejamento? Então, assim, ela é mais complicada, só que a longo prazo ela vai trazer mais benefícios, inclusive econômico. Então, isso é um grande desafio, porque principalmente para o ser humano que é imediatista. Então, tem que ser algo que realmente, assim, a mídia comece a falar, a gente comece a multiplicar, né, entre na educação de base, para a gente conseguir implantar a economia circular ali e ser a nova economia aí mais para frente, né? Mas já ter ali políticas públicas sobre isso. Eu acho que um grande desafio, e aí eu acho que é um esforço cultural, mas também um esforço de políticas públicas e de modelo de negócio, é a gente criar modos de vida circulares, assim. Quando eu falei no começo de ter um computador que você não descarte e você possa simplesmente trocar as peças e ele vai funcionar, isso significa que o computador precisa ser projetado para isso. Porque senão vai ser... É sempre aquela sensação de que o computador é uma carroça, assim, você vai formatando, você faz aquele esforço inteiro e quando vai, você tem um momento que você desiste e fala, chega, vou trocar de computador. E aí você, sei lá, então assim, precisa... e aí tem coisas assim que modelos de negócio muitas vezes criar essa cultura de compartilhamento, aí tem uma questão que é cultural, tipo, comprar em brechó, tem gente que fala, ah, não, mas a energia da roupa é ruim, eu vou comprar uma roupa que outra pessoa já usou. Então, assim, é uma questão cultural, mas tem uma questão também de, sei lá, eu acho que a Renner já começou a fazer isso, de você coletar roupa que já está velha, esgarçada, para aquilo virar outra roupa, ou você transforma aquela fibra em outra fibra e começa do zero, ou então você pega a roupa que ela ainda está boa e faz os ajustes, transforma ela numa coisa melhor. E aí pode, sei lá, ter aqueles comércios assim virtuais, a coisa do upcycling, né? Que é em vez de você fazer você pega uma coisa que está meio velha e transforma numa coisa que mais legal ainda, assim. Então acho que tem muitas essas coisas. Tem a coisa da eficiência, assim, que, por exemplo, tem você tentar criar produtos a partir de subprodutos. Você não precisa... É um exemplo, assim, você faz o suco de laranja, você vende e aí você pega a casca da laranja, você consegue fazer um sabão com aquela casca da laranja. Então, eu acho que na natureza, nas coisas, em geral, a gente usa só uma parte da coisa que é aquilo que nos interessa mais, mas as outras partes também podem ter outras utilidades, assim. Então, assim, e tem coisas assim que a gente vai fazer com facilidade, mas tem coisas que a gente vai achar ruim mesmo, assim, do tipo, tem horas assim, tem que usar os alimentos em sua integralidade, usar os talos. Eu falo, mas eu não gosto de comer talo de brócolis. Eu não vou. Eu falo. Então, eu acho que tem coisas que tem uma cultura, mas eu acho que também não pode ser uma coisa assim muito chata, assim, meio forçada. Eu acho que tem que ser um esforço meio conjunto, assim, de criar soluções que sejam viáveis mesmo, que sejam um modo de vida
agradável, assim, que não seja só, assim, a gente querendo salvar as coisas e economizar, assim. Então, eu acho que esse é o principal desafio, assim, que a gente que a gente tem, é fazer com isso de um jeito que seja realmente eficiente, que seja agradável. Uhum. Você sabe que no nosso aplicativo a gente criou lá uma forma de controle de gasto que se chama consumo consciente. Quando você lança os gastos lá no aplicativo, a gente calcula quanto que aquele consumo gerou de produção de carbono, né? Depois você pode ir lá e compensar esse carbono. Mas a questão aqui não é assim, vou consumir, depois eu vou lá e compenso, né? Compro crédito de carbono e compenso. Não. A ideia e a proposta é que a gente tenha consciência sobre o nosso consumo, né? Sim, se eu gerei carbono, eu consigo neutralizar, né, apagar as pegadas, ótimo. Mas se eu sei quanto eu estou produzindo de carbono em função, né, do meu consumo, pô, será que eu não consigo mexer nesse consumo para reduzir essa emissão, né, de carbono? Então o aplicativo nosso já traz, né, essa proposta do consumo consciente. E veja, a gente não gosta de falar de restrição quando se fala de consumo, a gente fala de escolhas, né? Então, se eu tenho a consciência, eu vou saber fazer as escolhas. E a gente propõe que as pessoas façam as suas escolhas de maneira que isso possa, de fato, impactar, né, na manutenção, no prolongamento dos recursos econômicos, recursos naturais que são limitados. Seja, então, equilibrando o meu orçamento, investindo bem, né, fazendo com que o dinheiro chegue em empresas que contribuem positivamente para o desenvolvimento econômico. E nesta equação, aí sim eu vou conseguir, né, como a gente falou no início, viver bem a vida toda. Se seremos 9 bilhões de pessoas, e a gente quer fazer parte, né, desses 9 bilhões de pessoas, porque eu acho que a melhor alternativa é envelhecer, né? Então, para a gente viver bem, 90, 100 anos, a gente tem que fazer aqui a nossa parte, né? Eu gostaria mais uma vez, Dani, né, Paula, agradecê-las aí por essa aula que vocês deram aqui para a gente. Vai voltar a falar mais sobre esse tema, né? O vídeo vai estar gravado aqui para quem não pôde assistir. E no dia a dia, né, Paula e Dani, vamos continuar aí nesse trabalho nosso de levar, né, essa consciência e cuidar melhor, né, do dinheiro das pessoas. Eu Sim. agradeço, pessoal. Carlos, eu posso só. A Paula falou do livro, né? Sim, sim, Então, por favor. se alguém tiver interesse em ler esse livro, Economia Dunnett, porque fala muito da economia circular, né? E também trazer uma reflexão, né? Para a gente olhar para o planeta com. Porque ele serve todo mundo, né? Os animais, os vegetais, os minerais. E se todos nós morrêssemos, o planeta ele ia se regenerar. Mas se o planeta acabar, a gente não consegue fazer nada, né? Então, para a gente pensar nisso e trazer isso para a nossa vida, né? Ter esse pensamento de cuidar da natureza. E aí, acho que mudando o pensamento, isso vai ser natural. E muito obrigada pelo convite, adorei participar. Eu espero tê-las Também, mais vezes aqui com a gente. também Obrigada. adorei participar. Peço desculpa pelo problema técnico no começo da live, mas eu acho que a conversa foi boa mesmo assim. Então, tá bom. E é isso, eu acho que esse é um caminho que a gente está traçando, a gente não pode esperar as coisas acontecerem sem esperar sentado, mas eu acho que a gente tem que fazer esse caminho de um jeito que seja leve, assim, agradável, porque a natureza ela é leve, assim, não tem. Tem coisas que a gente precisa fazer, assim, que dão trabalho, como cozinhar, como lavar, mas a gente não precisa ficar obcecado ou desesperado. Eu acho que o melhor
ser consciente mesmo, tanto do nosso orçamento, do nosso investimento e dos nossos hábitos. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar. Muito Ótimo. obrigada. Vamos unir, né, forças aqui, Super Rico, esse circular, né? Vamos realmente, no nosso propósito aqui, empoderar as pessoas para que elas tenham, né, uma vida financeira saudável e com muita consciência. Mais uma vez, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.